Após Mina prender o Kaiju número 8 e deixá-lo sob custódia, todos ficaram aflitos para saber afinal, o que vai acontecer com o nosso querido, velho e senhor protagonista? Será que o Kafka será julgado e eliminado da existência? Quem seria capaz de fazer frente e matar o Kaiju com nível de fortitude de 9.8? Bom, após o acalmar dos ânimos, temos o Conselho da Força de Defesa toda reunida a fim de discutir o futuro de Kafka. Um deles logo se espanta com uma fala assustada, dizendo e pensar que havia um Kaiju infiltrado entre a Força de Defesa, e outro chega e complementa dizendo que ainda mais um Dai Kaiju, e eles precisam resolver e lidar com isso de imediato. Um dos chefes então pergunta ao comandante se eles precisam soltar uma nota, afinal um humano que vira Kaiju, isso não é nem um pouco normal, e o comandante diz que é melhor não, pois querendo ou não o número 9 ainda está à solta, e pensar que ele pode se transformar e se disfarçar como um homem, isso pode ser extremamente problemático. Um dos homens na reunião então pergunta se o Kaiju número 8 deve ser executado e logo transformado em uma arma, e outro rebate, perguntando se não seria melhor usá-lo como uma arma biológica, e então outro chega e rebate os dois dizendo que discutir isso agora não é necessário. Primeiro eles precisam deter o Kafka e mantê-lo preso. É então que o maioral da tropa de defesa, Isao Shinomiya, o pai de Kikoro, ordena que a Divisão 3 traga o Kaiju número 8 imediatamente. A cena é trocada e então vemos Kafka totalmente detido. Ele está sentado em uma cadeira com faixa de ferro para prendê-lo. Ele apenas consegue manter seus olhos fechados imaginando o quanto ele acabou vacilando. Um dos caras da inteligência então afirma para o vice-capitão Soshiro que os sinais vitais do Kaiju estão totalmente estáveis e não há sinal de transformação. Kafka se pergunta o que vai acontecer com ele, afinal já se passou um dia e nada ainda. Ele até pensa na fala de Kikoro, dizendo que eles provavelmente o matarão e o transformarão em uma arma Kaiju numerada. E o nosso Kafkinha fica bastante aflito, mas existe algo que incomoda ele ainda mais, que é o fato de que ele estava conseguindo chegar perto de lutar do lado da capitã, mas esses sonhos agora já eram. É nesse momento que Kafka se pergunta se a Mina está brava, e então pá, chega alguém. Era a própria Capitã Mina afirmando que chegou a hora. Ela iria conduzir o Kaiju até o quartel-general. Alguns comandados então tiram os ferros de Kafka e Mina apenas se viram e começam a andar. Kafka sente que o clima pesou. Ele chega a pensar que a situação é super ruim, não só para ele como para a Capitã também, que acabará por assumir a culpa de ter um Dai Kaiju infiltrado na tropa. A hora que Kafka sai, estão todos os companheiros da Divisão 3 preparados para o transporte. Até mesmo seus companheiros mais próximos parecem frios e sem empatia com ele. Kafka até chega a pensar que o fato dele ter traído a confiança de todos faz com que ele nem consiga olhar para os seus amigos, Ichikawa principalmente, que sempre se preocupou com ele e fez tudo para dar certo. Kafka, ainda em seus pensamentos, diz que sente muito, porque agora realmente será o seu fim. E é nesse momento que o Reno chama o seu senpai e diz que tem certeza que ele iria voltar. Isso deixa o nosso protagonista totalmente surpreso e acende uma chama de esperança no seu coração. O caminhão então se fecha e o transporte começa. Capitã Mina então chama Ichikawa de idiota e diz que ele pagará 50 flexões por ter falado sem autorização. Kafka então chama a Mina e ela interrompe dizendo que quando seu amigo saiu correndo em disparada a fim de salvar a todos, ela ficou muito surpresa com o fato dele ser um Kaiju. Mas parte dela também acreditou que isso era bem a cara dele. Ela também diz que está coletando informações e dados que comprovem que ele é um humano, o que poderia evitar sua execução. E não apenas isso, como também falarão sobre a sua atuação na tropa de defesa. E cara, essa parte é super emocionante, já que o que temos da Mina até agora é uma mulher fria que faz o que precisa fazer. E essas atitudes revelam seu coração e como ela quer o Kafka perto. E ainda para completar, ela diz que nenhum dos companheiros da Divisão 3 vê ele como um Kaiju, e sim como um aliado. Isso deixa o Kafka super surpreso também. E então, Mina diz que chegou a hora. Era melhor ele sentar porque agora ele seria transportado para a base naval Ariake. Isso para que a segurança do cidadão seja assegurada. Kafka então, com lágrimas em seus olhos, pergunta a Mina se um dia ele ainda poderia lutar ao lado dela, e é nesse momento que ela se senta, olhando para baixo. Ela volta seu olhar para ele, com um leve sorriso afirmando que claro, e ela estará sempre esperando por ele. O cara então
desabou de emoção e chorou demais. Trocamos então de cena. Partimos para Ariake em Tóquio. Todas as travas de segurança estão prontas. Kafka está em uma sala gigante totalmente contido. Ali existem cabos também para monitorar os seus níveis de batimento e etc, para ver se ele vai se transformar em um kaiju. Afinal, todo mundo está com medo. Isso porque o Kafka é o kaiju mais forte e poderoso visto até agora. Todos os amigos de Kafka estão super aflitos. Isso porque hoje mesmo ele poderia estar morto. E Haru, que é meio bobinho, diz que nunca passou pela sua cabeça que o velhote era o kaiju número 8. Isso porque, para ele não passava de um velho barrigudo. Nesse momento, os scooters são acionados e todos eles são chamados para a sala da capitã. Lembra que eu disse que a revelação do Kafka como kaiju traria algumas mudanças, principalmente por conta da explosão? Bom, eis aqui a principal delas. Todos os novatos da terceira divisão serão transferidos para as outras divisões. Isso, segundo Mina, é uma questão temporária, já que boa parte da base Tachikawa foi destruída, o que fez com que a base da Divisão 3 se tornasse imprópria para os novatos. Como tiveram aparecimentos em sequências de kaijus, como o 8 e o 9, os superiores estão cogitando em uma catástrofe em massa, e esses novatos serão a chave principal na vitória sobre os kaijus. Cada novato com um potencial será treinado até o limite, quer dizer, até ultrapassar os seus limites para a possível guerra que virá. Enquanto Haru se lamentava por ter escolhido a Divisão 3 e agora ter que trocar, Reno logo se põe em prontidão e afirma que ficará mais forte. E então todos ali acabam entrando na onda e até Haru fica bem irritado e afirma que vai mandar ver também. Ichikawa olha para cima e afirma que ficará mais forte e estará esperando seu senpai. Então trocamos de cena mais uma vez e vemos Isao Shinomiya, que está sentada em sua sala no momento em que sua filha chega e decide fazer um pedido. Ela bate continência e pede para que a execução de Kafka Hibino, o kaiju número 8, seja suspensa. Como ela teve sua vida salva por ele, ele pediu para que ele reconsiderasse, o que ele apenas rebate a chamando de tola. Afinal, se ela teve que ter sua vida salva, significa que ela fracassou. Ele então entrega uma carta a ela, na qual ela abre e se depara com um raio-x. Ela pergunta se isso ao lado esquerdo é um coração, ao qual o diretor afirma que é um núcleo. Ele joga na cara dela dizendo que Kafka não tem coração, ele é um kaiju, igual aquele que matou a sua esposa e mãe de Kikoro. Ele diz que, se ela compreende isso, é melhor ela sair. Ela então sai, mas afirma que prefere acreditar em seu amigo. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Isso porque a luta mais que épica de Kafka contra o diretor vai ficar para um próximo vídeo. Eu de coração espero que vocês tenham curtido e se você gostou, deixa o like. Se inscreve e comenta quais vídeos vocês querem ver aqui, fechou? Então, eu vou ficando nessa. Até a próxima, fui, falou!